Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro, e a igreja nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, aqui nós vemos Jesus, logo depois da multiplicação dos pães, numa sinagoga. O nome sinagoga, ele significa reunir-se em torno. Mas, nesse caso, é um ambiente hostil ao Senhor Jesus. Aqui vemos os mestres da lei e os fariseus acusando Jesus, depois de um momento lindo da multiplicação dos pães. Eles vêm acusar os seus discípulos, dizendo que eles comem o pão sem lavar as mãos. Os discípulos estão com as mãos ainda cheirando ao milagre, e aí recebem essa acusação tão vazia dos fariseus. O preceito quer dizer que aquilo que é exterior é impuro. Então, se eles comem os pães sem lavar as mãos, eles incorrem numa impureza ritual. Mas será que para Jesus todo o exterior é realmente impuro? A comida é impura? Jesus responde que não. E ele, citando Isaías, ele diz que tratam-se de tradições humanas impostas como vontade de Deus. Os doutores da lei então impõem fardos pesados sobre as pessoas. Nem eles entram no reino dos céus e nem permitem que as pessoas que eles pastoreiam entrem também. Jesus se opõe a este peso que os fariseus impõem ao seu jugo que é suave, ao seu fardo que é leve. A religião que Jesus nos apresenta e nos religa com Deus Pai, ela é amor. E no amor nós temos também a liberdade. Jesus nos apresenta a beleza de Deus antes de nos pedir que por amor nós respondamos a eles também com o nosso amor, sobretudo evitando o pecado. Jesus contrapõe então a prática religiosa do coração interior à prática religiosa dos lábios exterior, pois o próprio Salmo
diz: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que em tudo me conheces. Como também naquela bela canção católica, Deus vê o coração, sonda com a compaixão. Foi assim que o rei Davi foi escolhido pelo seu coração diante dos seus irmãos, que exteriormente eram muito mais, talvez, bonitos, capazes, fortes, mas Deus vê o coração e não o exterior da pessoa. E, para concluir esse evangelho, Jesus dá aos fariseus um exemplo. A lei de Moisés nos convida a honrar pai e mãe para que tenhamos uma vida longa sobre a terra, mas essa tradição humana vai dizer que é lícito a um homem não honrar o seu pai e a sua mãe na sua velhice, sustentando-lhes com o dinheiro que deve ser destinado ao templo. Isso não é uma verdadeira prática de religião, porque honrar o pai e a mãe está anterior de pagar qualquer dinheiro ao templo. Jesus também opõe a hipocrisia dos fariseus a uma fé sincera, verdadeira, sem cera, sem verniz, porque ele procura os verdadeiros adoradores, os adoradores que prestam o culto de coração, em espírito e em verdade. Que nós, pela intercessão da Virgem Maria, sejamos estes verdadeiros adoradores de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.